importante, o Miguel Gutierrez, ele é espanhol. Ele é espanhol de nascimento. Morou aqui no Brasil muito tempo, foi presidente da Americanas por 20 anos. Mas a gente achou até que ele já tinha dado no pé. Mas ele está no Rio de Janeiro. Esse caso das Americanas, ele é muito emblemático. As pessoas não percebem a dimensão, não para fazer uma CPI, que é fora de propósito. O parlamento, com tanta coisa importante acontecendo no Brasil, não pode se debruçar num assunto desse que envolve privados, né? Obviamente isso aí é um modelo para constranger empresários, enfim, isso aí é uma bobagem, se não um absurdo. Mas esse caso da Americanas, ele é emblemático por vários motivos. Primeiro, por tudo que aconteceu, você ter ali um grupo de executivos que é remunerado aos milhões de reais conforme o resultado da empresa, e eles se reúnem para cometer uma fraude, para maquiar esses resultados. Enriquecem com isso. Miguel Gutierrez, só a partir do momento em que foi anunciado que ele seria substituído à frente das Americanas, que ele sabia que todo esse esquema poderia, talvez ele até achasse que de alguma forma não viria, mas que o risco de vir à tona era muito grande. O senhor Miguel Gutierrez vende 200 milhões de reais em ações da Americanas. 200 milhões de reais em ações da Americanas. E aí, quando o novo presidente assume, em 11 dias, ele enxerga que havia ali uma fraude inicialmente estimada em 20 bilhões de reais, que eles chamaram inicialmente de inconsistência contábil, porque não sabiam os detalhes do que tinha acontecido, mas que anteontem já a versão da empresa, da Americanas, já foi substituída para fraude. Então já constataram que foi a fraude que aconteceu. E essa fraude, ela era uma fraude obviamente sofisticada, porque teve participação de bancos que ajudavam a omitir informações. Tinha todo um esquema ali de risco de fornecimento de crédito para os fornecedores da Americanas, milhares de fornecedores. Tinha esquema nos números do valor destinado à publicidade. Então eles foram montando um quebra-cabeça que no final dava um resultado que a empresa simplesmente não tinha tido. E aí vão falar, não, mas os acionistas também receberam dinheiro, sobretudo os acionistas majoritários. Mas só que o ponto é o seguinte, primeiro, o valor que eles recebiam era, no fundo, apesar de ser um grande valor, mas era irrelevante se você comparar o patrimônio que eles têm, e não chega aos pés dos 10 bi que eles já colocaram na empresa para tentar equilibrar as contas e a empresa ter uma perspectiva de futuro. 10 bilhões do bolso, pá. Os três ali, Beto Sicupira, Marcel Telles e Jorge Paulo Lemann. Enquanto isso, os responsáveis pela gestão da empresa estão por aí. O senhor Miguel Gutierrez no Rio de Janeiro. Olha, se houvesse um mínimo de seriedade no Brasil, sobretudo por parte da CVM, neste caso, um mínimo de vigor, não só na apuração, mas também em colocar consequências efetivas na mesma dimensão da gravidade do que aconteceu ali, esses executivos tinham que estar presos. Prejuízo que o esquema montado pelo senhor Miguel Gutierrez causou, além dos fornecedores, mas também aos acionistas que acreditavam que ali havia uma qualidade de gestão, milhares de acionistas minoritários que viram seu patrimônio desaparecer. Essas pessoas tinham que estar presas. Esse golpe é um golpe que eu tenho comparado ao golpe do Madoff, anos atrás, nos Estados Unidos. O maior esquema de pirâmide financeira até então. Foi para cadeia, morreu na cadeia, inclusive. Essa é a consequência que tem que ficar clara para aquelas pessoas que acham que no Brasil é possível cometer uma fraude dessa dimensão. Isso não pode ser aceito, e não pode ser aceito não só em respeito aos fornecedores e, sobretudo, os acionistas minoritários da Americanas, mas não pode ser aceito porque o mercado de capitais brasileiro está se desenvolvendo agora. Como é que se passa uma mensagem de confiança
para aquelas pessoas que estão começando a comprar as suas primeiras ações, fazer investimentos ali no mercado de renda variável, se há uma completa omissão por parte da CVM e da Justiça de impor sanções concretas e objetivas aos executivos responsáveis pela operação da empresa. Isso é inaceitável. Inaceitável. Esse caso da Americanas tem que servir de exemplo para que picaretas, vagabundos que se disfarçam de gestores de empresas de capital aberto nunca mais ousem fazer esse tipo de fraude contra tanta gente trabalhadora, honesta, dedicada, que acredita nos relatórios e nos números que vê quando são produzidos por esses executivos. É uma vergonha o que está acontecendo ali. É uma vergonha a demora para que essas consequências concretas, reais e objetivas alcancem os responsáveis por essa fraude. Aqui, ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que anunciar o mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.